Fala galera, beleza? Então a gente continua mais um bloco, hoje a gente vai partir da questão 35. Peguei a galera de novo, vamos ver se o pessoal tá atento aí na nossa câmera, beleza? Ok, então comigo na tela, vamos lá. Questão 35, olha só. Olha só a afirmação. Uma vírgula pode ser inserida imediatamente após hoje, aqui está hoje, sem prejuízo para a correção e o sentido original. Veja bem, então, que nós temos o advérbio de tempo hoje, ele é o adjunto adverbial de tempo, e ele está antecipado. Se a gente quiser colocar uma vírgula aqui, a gente coloca. Se a gente não quiser colocar, não coloca. É uma vírgula facultativa, né? Por isso, meus amigos, a gente sabe com tranquilidade que a afirmação está corretíssima. Belezinha? Vamos à frente, para lá. Questão 36. A despeito do sucesso... Vamos tomar cuidado, né? O a despeito não é uma coisa que é a respeito, né? Então, o a despeito é a mesma coisa de apesar de. A despeito de é o mesmo que apesar de. Tem um valor concessivo, né? Isto é, a despeito do sucesso, apesar do sucesso, o ganha-pão do escritor seria obtido a partir da atividade como jornalista, articulista e cronista. O elemento grifado acima pode ser corretamente substituído sem alteração do sentido original. E a gente tem que manter aí a noção concessiva. Em razão de, em vista de, vou marcar para a gente uma causa, não é? Beleza. A partir daquele determinado ponto ou momento, então não cabe também, né? Conquanto a gente vai ver na nossa aula de período composto por subordinação adverbial e conquanto é uma conjunção. Conjunção deve iniciar uma oração. Como aqui nós temos um adjunto adverbial, então o certo é nós colocarmos em que pese. Em que pese, meus amigos, a gente vai notar que é uma locução, tá? O em que pese propriamente não é uma oração, é uma expressão que vai iniciar essa nossa estrutura adverbial concessiva. Então, o em que pese o sucesso está correto. Conquanto o sucesso não dá. A conjunção conquanto, ela exige um verbo. Conquanto houvesse sucesso, aí sim. Tá legal? Por isso, a alternativa C é a correta. 37. A gente tem aqui a regência do verbo viver. Eu posso dizer, por exemplo, que o verbo viver, em determinadas circunstâncias, ele é transitivo direto. Rapaz, eu vivo esse momento. Eu vivo aquele momento, né? Eu vivo isso, ele é transitivo direto. Mas eu posso falar que eu vivi naquela época. Então, o vivi, ele é intransitivo, naquela época, adjunto adverbial de tempo. Eu vivi naquela cidade. Vivi intransitivo, naquela cidade, adjunto adverbial de lugar. Tranquilinho? Belezinha, então. O que a gente vai notar agora é essa transitividade ou intransitividade do verbo. Vai depender do contexto, é isso que a gente vai verificar aqui agora. Olha só. Que vivem onde? Em áreas urbanas. Em áreas urbanas é o nosso adjunto adverbial de lugar, tá bom? Ok, então a gente tem que achar o mesmo tipo de regência. O verbo viver como intransitivo, tem que achar um verbo intransitivo também. Olha só. Letra A, nós temos aqui então o verbo ultrapassar. Então, alguém ultrapassará alguma coisa. Esse o aqui é um artigo que, de certa forma, faz subentender um substantivo dado anteriormente. Então, não há uma abertura aí do contexto, mas só você observar. Então, nós temos esse o aqui, vai simbolizar o objeto direto, tá bom? Vai subentender o substantivo anterior. Letra B. Todo o crescimento populacional do planeta ocorrerá onde, terror? Nas cidades. Então, nós temos aí o sujeito, o verbo intransitivo e o adjunto adverbial de lugar, da mesma forma que aconteceu aqui no pedido da questão. Por isso, você já sabe que a alternativa B é a correta, não é? A letra C. Elas, sujeito, atraem verbo transitivo direto, diferentes tipos de moradores, objeto direto, não é? Letra D. Dependem, verbo transitivo indireto, de normas comuns de comportamento, objeto indireto. E a letra E. Criar. Criar quem? Os filhos sob um controle extenuante. Quer dizer, criar os filhos, objeto direto, os filhos, criar verbo transitivo direto. E nós temos sob um controle extenuante. Nesse caso aqui, ele vai ter relação, criar como, né? Sob um controle extenuante. Adjunto adverbial de modo neste contexto aqui. Tá legal? Belezinha? Então a gente já sabe a alternativa B de bola é correta. A gente parte para a questão 38. Peguei algumas questõezinhas mais antiguinhas, né? Para quê? Para a gente
treinar efetivamente a forma como a banca cobra, tá legal? A gente costuma dizer que os concursos, né, as bancas e os seus concursos, eles são cíclicos. Se a gente for notar, são cíclicos. Às vezes uma coisa que se cobrou em 2008, 2009, passa um tempo, 2010 a 2015 mais ou menos, sem cobrar, e de repente volta numa das provas. Então, por isso que eu gosto, inclusive, de colocar questões um pouquinho mais antigas, juntamente com as questões mais novas. Por quê? A gente vai comprovar essa estratégica, cíclica, né? Acontece. Então, coisas que cobravam lá em 2010, 2008, de repente volta à tona em 2015, 2016, 2017, assim vai. Tá bom? Belezinha? Acompanha comigo, olha só. A gente então tem aqui o seguinte, questão do Banco do Brasil, né? Escriturário 2010. Identifique essa noção de causa no segmento. Então a gente vai trabalhar agora com os adjuntos adverbiais. Ele quer uma noção de causa. Vamos lá então. Olha só, sobre as condições de vida humana na Terra e o futuro. Falar sobre isso. O sobre é uma preposição que transmite ideia de assunto. Tudo isso daqui então será o adjunto adverbial de assunto, né? Capaz é um adjetivo. Nós temos aqui, ó, de reconhecer, que é uma oração que traduz um valor de complemento nominal, né? Tem a preposição para aqui, ó, reconhecer para a natureza um direito próprio em relação a ela. Quer dizer, a gente não vai achar aqui noção de causa, né? Agora, em virtude de uma locução prepositiva que traduz um valor de causa. Em virtude das forças econômicas e de outra índole. Isso é um adjunto adverbial de causa ou causal, né? Por isso, a alternativa C é a correta. Para que, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre as orações adverbiais e esse para que traduz o valor adverbial de finalidade. E comprometidos com, a preposição foi uma exigência de comprometidos e não há valor de causa aí. Por isso, alternativa C que você viu, a gente parte para 39 para se deliciar com mais uma questãozinha. E aqui, ó, Banco do Brasil, né? De novo aí, Banco do Brasil. Olha só essa daqui, ó. Ele pede assim, ó. Com as modificações feitas na segunda frase, altera-se o sentido do que foi afirmado na primeira frase. Então, aqui nós temos a primeira frase, aqui nós temos a primeira frase, aqui nós temos a primeira frase. E ele fez certas mudanças aqui na segunda frase, na segunda frase, na segunda frase. Ele pede o quê? Com as modificações feitas na segunda frase, essa que eu marquei com a setinha, altera-se o sentido do que foi afirmado na primeira frase. Então vamos anotar isso aí e vamos verificar. Ele colocou assim, ó, dá trabalho e a conclusão pode não ser clara. Olha só, é possível que essa conclusão não seja clara. Então observe aí o valor do não. Tá? Então é possível que alguma coisa não seja clara, ok? Beleza, agora vamos observar essa transposição, essa troca de termos aí, olha só. Então o que nós temos? Pode não ser clara. Olha, pode não ser. Dá trabalho. E a conclusão não pode ser clara. Opa, nesse caso, olha só, ela não pode, ele negou a ação de ser clara. Não pode, negou a possibilidade de ela ser clara. Tá vendo só? Mas aqui há uma dúvida. E a conclusão pode não ser clara. De repente ela vai ser, de repente não. A gente traduz aqui um valor de dúvida, de possibilidade. Será que é? Será que não? Não é? Embaixo, e a conclusão não pode ser clara. Aqui, então, houve uma negação efetiva dessa possibilidade. Por isso, há mudança de sentido. Você concorda comigo? Beleza, então olha só, olha a próxima. O 2. Nesse processo, o adjunto adverbial antecipado, colocamos uma vírgula. Depara-se com armadilhas. Depara-se com armadilhas nesse processo. O adjunto adverbial que estava antecipado agora ficou em sua posição normal. Há mudança aqui? Não. Então eu vou cortar essa primeira. A mudança de sentido ocorreu lá na primeira. E aqui na 2 a gente cortou. Tá legal? Beleza. A gente continua na 3. Não dá para preencher caderno de encargos mais cruel para a pobre criança. Tadinha, né? Para a pobre criança. Não dá para preencher caderno de encargos mais cruel para a criança pobre.
Então, nesse caso aqui, a gente está notando aqui que ela pobre criança. Então, há, de certa forma, um tom emotivo naquilo que se fala, né? Coitada da criança. Já aqui embaixo, nós temos uma noção de que a criança é pobre, não é? Ela é pobre, ela não tem condição financeira, por exemplo. Então, há uma mudança de sentido. Concorda comigo? Por isso, então, a gente vai marcar aqui, o número 1 e o número 3, como alteração de sentido. Por isso, meus amigos, a alternativa D é a correta, né? 1 e 3 realmente mudaram o sentido, tá bom? Show de bola, vamos à frente, questão 40. Foi colocado aqui o seguinte, no poema, os verbos beijar e falar são empregados como, vamos lá, beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras. Olha só. Eu posso beijar alguém. O verbo beijar, assim como a gente falou também do verbo viver há pouco tempo, né? Olha só, o verbo beijar, quem beija, beija alguém. Concorda comigo? Quem fala, fala algo. Esses dois verbos, eles podem ser transitivos diretos. Mas, no contexto em que estão, eles não possuem a coisa beijada ou coisa falada. Nós temos agora aqui um verbo intransitivo. Beijo pouco, beijo muito, falo pouco, falo muito. Você tem uma estrutura adverbial na sequência. Por isso, esses verbos são intransitivos apenas. Acompanhe comigo. Beijo pouco. Pouco é um adjunto adverbial de intensidade, pouca intensidade. Falo menos ainda, pouca intensidade. Por isso, a gente tem verbos intransitivos. Letra A é a correta. Questão 41, a gente também tem outro texto, e aqui nós temos o seguinte. Como podemos explicar que, cá por estas bandas, surgissem tantas genialidades? A expressão grifada acima pode ser corretamente substituída sem alteração do sentido original. Então, olha só, cá é próximo do locutor, né? Por estas bandas, as bandas próximas, estas bandas, lugar próximo, né? Beleza. Então, esse cá, meus amigos, ele transmite para a gente uma noção daquilo que está perto do locutor. Então, o cá tem noção do aqui, ok? Por estas bandas, são as bandas onde se encontra o autor do texto, né? Quem está falando, o locutor. Então, tudo que está próximo dele, entre nós. Então, o cá por estas bandas é o mesmo de aqui, entre nós, ok? Por isso, a gente já viu o texto ali, e a alternativa A é correta. Não dá nem para comentar as demais, concorda comigo? Cá tem relação com aqui, advérbio de lugar, e cá, por estas bandas, bandas aí transmite a ideia dos lugares, né? Dos lugares onde eles se encontram. Então, entre nós. Ok, show de bola. A gente continua. Questão 42, a gente tem aqui os dois pontos introduzem enumeração de fatos que exemplificam desastres naturais. Então, a gente vai achar esses dois pontos aqui, Tá legal? Ele colocou o seguinte, a multiplicação de desastres naturais, vitimando populações inteiras, é inquietante. E depois ele coloca tsunamis, terremotos, secas, inundações, destruição assim assado, tudo são desastres naturais. Realmente, há uma enumeração de fatos que exemplificam desastres naturais. Certíssima afirmação. Questão 43. Eles acabam falando de um dos mais atuais e globalizados temas. Qual é esse tema? Né? O atual tema, a devastação das matas. Ele explicitou a informação. Ele fez aqui uma explicitação do um dos mais atualizados e globalizados temas. Né? O emprego dos dois pontos assinala no contexto o quê? Um reforço no sentido da afirmativa anterior. Meus amigos, a gente quando vai explicar alguma coisa, explicitar, a gente então vai dizer que houve um reforço, mas a gente tem que observar depois o contexto e as demais alternativas. Nem eu leio as demais não, tá? Por enquanto, só para a gente observar aqui. Ele transmite uma ideia de ratificação, ratificação, uma confirmação, tá legal? Uma confirmação, um reforço, ratificação, confirmação. Bom, e em relação à informação anterior, aqui então, eu vou deixar aqui um pouquinho do lado aqui, para perceber se tem alguma informação melhor, tá? Olha lá.
Introdução de comentário repetitivo. Não está se repetindo o comentário. Ele simplesmente está ampliando a informação anterior. Correto? Beleza. Olha só. Especificação da expressão anterior a eles. Opa, legal. Uma especificação, quando eu de certa forma, explico, nesse caso aqui eu desenvolvo, eu acabo especificando. Então, eu não vou dizer que está errada essa afirmação, não. Tá, ó. Especificação. Vou marcar aqui, ó. Tá? Beleza. Transcrição exata da fala dos especialistas. Transcrição exata é quando a gente tem um discurso direto. Literalmente a mesma palavra daquela pessoa utilizou, que aquela pessoa utilizou. Não é o caso de transcrição exata, você elimina. E letra E, segmento que apresenta sequência de fatos. Então não houve uma enumeração. Seria mais ou menos isso, né? Os dois pontos sinalizando uma sequência de fatos seria uma enumeração. Então você corta aqui alternativa E, corta alternativa D, corta alternativa B de bola. Tá legal? Beleza. E aí você vai anotar o seguinte, olha. Os dois pontos foram empregados para quê? Um reforço no sentido da afirmação, da afirmativa anterior. De certa forma é um reforço. Agora nós temos especificação da expressão anterior a eles. Então, olha só, eles acabam falando de um dos mais atuais e globalizados temas. E aí ele vai explicitar a informação anterior. Ele não vai deixar de reforçar aqui a informação anterior, não. Mas é algo além, porque ele explicita, ele especifica. O que é esse hein, terror? Ah, rapaz, é a devastação das matas. Ele não deixa de explicar, não deixa de explicitar, e ele vai especificar. A alternativa C tem um valor mais adequado para essa questão. Tá legal? Ela é a correta, ok? Questão 44. Nós temos então aqui a estrutura peças e pedaços de computadores, pilhas, baterias. Considere as observações a respeito do segmento do parágrafo transcrito acima. Então, nós vamos ler aqui essa sequência, tá legal? E ainda há o problema do lixo tecnológico. Peças e pedaços de computadores, pilhas, baterias. Já tão grave que a própria ONU criou diretrizes mundiais assim assado. Ele é um elemento, como a gente já viu, né? Ele é um aposto explicativo. Né? Ele é um aposto explicativo e enumerativo. Se você puder notar isso, é melhor. Né? O lixo tecnológico, quais são eles? E aí ele explicita e enumera peças e pedaços de computadores, pilhas, baterias. Então, em primeira mão, ele é um aposto enumerativo e ele não deixa de explicar, exemplificar, explicitar. Por isso, ele está entre parênteses. Vamos lá. Trata-se de um segmento enumerativo, show de bola. Intercalado no contexto, show de bola. Né? Está realmente intercalado. Ok. Número 2. Os parênteses podem ser corretamente substituídos por travessões. Nós vimos, elemento explicativo, ele vai ser separado por travessões, por parênteses. Essa enumeração não deixa de ser uma explicação, correto? Então não haverá alteração do sentido original. Show de bola, é isso aí. Número 2 também está correto. Número 3. A ausência do segmento colocado entre parênteses não alteraria a sequência lógica, nem a clareza do período. Olha só, a banca ela considerou isso como correto, né? Simplesmente não alteraria a sequência lógica, nem a clareza do período. Cá para nós, a ideia da clareza, ela se dá justamente porque houve uma explicitação. Não alteraria o sentido, tudo bem, mas houve uma explicitação ali. A clareza, ela seria sim afetada, mas a banca não considerou dessa forma. Acompanha comigo. Para a banca, então, as 3 afirmações, elas estão corretas, tá? A alternativa é com as frases 1, 2 e 3. Aqui foi assim, basicamente foi um vacilinho da banca, porque na realidade a clareza ela seria prejudicada. Porque se de repente alguém tivesse dúvida em qual seria o lixo tecnológico, nós teríamos então uma explicitação. Peças e pedaços de computadores, pilhas e baterias. Para a banca, ao se falar lixo tecnológico, o leitor deveria já ter a noção dessas estruturas. Logicamente, não muda o sentido, mas com certeza muda a clareza. Há um prejuízo na clareza. Tá legal? Bom, mas a banca considerou isso daí que não haveria prejuízo para a clareza do texto, tá? Do período. A questão, então, ela deixou como gabarito a alternativa E.
Questão 45, temos um texto e logo em seguida nós temos o seguinte, ó, elemento entre travessões. Opa, se entre travessões, moçada, o que acontece? Ele é um aposto enumerativo, ele tem um teor explicativo, tá legal? E você pode substituir os travessões por parênteses. O segmento isolado por travessões denota no texto o quê? Uma ressalva importante de sentido explicativo ao desenvolvimento anterior. Então, há um sentido explicativo? Por enquanto, a gente deixa aqui. Tá? Transcrição exata de informações obtidas em outros autores é aquela ideia do discurso, da citação direta. Né? É o discurso direto. Fulano disse 2 pontos e na sequência você coloca literalmente o que ele disse. Então, não há transcrição exata. A letra C. Há uma redundância intencional para valorizar a descaracterização grupal. Uma redundância não houve. Não houve uma redundância. Aqui simplesmente se colocou aqui o elemento explicativo. Tá? E ele está onde? Está aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Ó. Partido. Tá bom? Nos recortes surgiram partido, político, condição econômica, aceita, ciência assado. Tá legal? Então só para você ter uma noção aí dessa estrutura. Vamos lá. Não há redundância então. A letra D. Enumeração esclarecedora de uma expressão anterior. Opa, aqui ficou bom, hein? É uma enumeração esclarecedora. A gente então vai marcar aqui, por enquanto. Letra E. Realce de uma ideia central, com a pausa maior inserida no contexto. Ele não falou nada sobre enumeração, né? Então a gente já pode tirar daqui. E aí, meus amigos, por que a alternativa A ela vai ser errada? Porque ele colocou uma ressalva importante. Uma ressalva se faz normalmente por um contraste e não por um teor explicativo. E aqui nós temos um teor explicativo. Então, se você vai ao texto, você vai notar o seguinte. A consciência de pertencer a determinada comunidade camponesa, ou família tradicional e poderosa, ou confraria, ou cidade, ficou esmagada pelo conceito de cidadania que homogeneiza todos os indivíduos. Novos recortes surgiram, como partido político, condição econômica, seita religiosa, etc., mas tão variáveis e mutáveis que não substituíram todas as funções sociais. Opa, então você viu que realmente ele é um elemento que traduz uma enumeração e ele esclarece, ele explica. Aquilo que esclarece, explica. Beleza? Uma expressão anterior. Por isso, fica com sobra a alternativa D de dado como correta. Questão 46. Temos aqui elemento de novo, ó, entre travessões. Estamos trabalhando aí o elemento explicativo. Aqui está o elemento explicativo, tá bom? E enumerativo, logicamente. A frase isolada pelos travessões constitui no texto o quê? Contestação do que foi afirmado anteriormente? Não vai ser, né? Ele não vai contestar algo. Ele simplesmente está mostrando para a gente o elemento explicativo. Melhor dizendo, explicativo e não enumerativo, tá? Descrição exata da ave pelo naturalista francês. Vamos ler. Poucas pessoas classificariam o bico do tucano como uma monstruosidade. Mas foi assim que Buffon, um famoso naturalista francês, o descreveu no século XVIII. Até hoje, o tamanho monstruoso do bico do tucano, o maior entre as aves proporcionalmente ao corpo, é algo que clama por explicação. Então, por que ele é considerado como monstruoso? Esse bico do tucano é considerado monstruoso? Porque é o maior entre as aves proporcionalmente ao corpo. Então, note aí que houve uma inserção, comentário à parte do autor, de um teor explicativo. Né? Ele mostra o motivo do tamanho ser considerado como monstruoso. Tá bom? Então, não há contestação. E ele fala que é uma descrição exata da ave pelo naturalista francês. Cara, para ele fazer uma descrição exata, ele deveria falar de tudo das características da ave. Então não é descrição exata. Ele fez, de certa forma, ele colocou uma característica dele, mas não foi uma descrição, muito menos exata. Tá bom? Letra C. Justificativa, tem relação, para o tamanho do bico do tucano. Por quê? Né? Olha só, é uma justificativa. Por que se fala que esse tamanho é monstruoso, o maior entre as aves proporcionalmente ao corpo? Só na palavra justificativa aqui, a gente já pode marcar aqui por enquanto. Tá legal? Beleza. Letra D. Restrição feita à classificação usual do bico do tucano. Há uma restrição à classificação usual do bico do tucano. Essa restrição feita a essa classificação
do tucano, de certa forma, é o seguinte, é como se ele, essa restrição aqui, seria como se ele, de certa forma, não considerasse esse tamanho monstruoso, né? É uma restrição feita a essa classificação usual, quer dizer, de certa forma, ele discordaria disso, tá? Por isso que não cabe restrição. Letra E, observação feita pelo autor de sentido explicativo. Opa, é uma observação feita pelo autor e ela tem um sentido explicativo. Deixe de ter isso aí como uma ideia interessante no texto? Não deixa não, tá tranquilo. A banca, então, elegeu a alternativa E como a correta, por quê? Veja só a alternativa C. Ele colocou que a justificativa é para o tamanho do bico do tucano, quando, na realidade, essa justificativa é o motivo, na realidade, de terem considerado monstruoso o bico do tucano. Por que eles consideraram monstruoso o tamanho do bico do tucano? Porque ele é o maior entre as aves proporcionalmente ao corpo. Por isso que traduzem essa noção de ser monstruoso, né? É um bico muito grande. E não justificou o tamanho do bico do tucano, por exemplo, falar que era necessário que o bico seja maior, porque ele tem que comer, então, tem as suas presas, né? De certa forma, ele tem que se alimentar. E qual é o motivo de ter esse bico? Por que isso aconteceu? E, naturalmente, haveria aí a justificativa sobre o tamanho do bico do tucano. Na realidade, foi uma justificativa dessa caracterização de monstruoso, ok? E aí, a alternativa E foi mais generalizante, né? Uma observação feita pelo autor que tem sentido explicativo. Tranquilo, sem problema nenhum, ok? Belezinha. Questão 47. Os travessões isolam um comentário explicativo da expressão imediatamente anterior a esse segmento. Opa, tem tudo a ver, né? Então, olha só, a gente tem aqui a noção entre travessões e ele coloca assim. Em 1979, ele publicou o princípio responsabilidade. A obra mostra que as éticas tradicionais, antropocêntricas e baseadas numa concepção experimental da tecnologia. Está entre travessões, a gente já sabe, tem um teor explicativo de uma expressão anterior. Por isso, meus amigos, frase certa, né? Questão 48, ele colocou o seguinte, o travessão único, já sabe que tem o explicativo. No final do fragmento, pode ser corretamente substituído por uma vírgula, sem alteração do sentido original. E a gente sabe que quando a gente tem travessão, e principalmente em final de frase, né, você pode substituir por 2 pontos, você pode substituir, por exemplo, colocar duplo parêntese, né, a gente pode fazer isso, para poder cercar todo o elemento, depois colocar um ponto final, né? E a gente também pode colocar vírgula, a gente comentou isso também na parte teórica, correto? Por isso, está certa a afirmação. Questão 49, olha só. Na frase, só faltava fazer sambas. E a Dona Irã também fez. O termo em negrito exerce a mesma função sintática que o termo sublinhado em. Olha só, ele pede mesmo a função sintática. Então, o que a banca está pedindo para a gente? Ela quer que você note que o só, ele é um advérbio, só faltava, né? Então, ele é um advérbio, vai cumprir que papel? De adjunto adverbial. Tranquilinho? A gente tem que achar agora esse elemento que tem a função de adjunto adverbial nesse texto. Acompanhe comigo. Alternativa A, olha só. E a Dona Irã estava tão estabelecido como ator que a referida nota da revista Intervalo, quase 9 anos depois, ainda soava, ainda é um advérbio de tempo, ainda soava naquele momento. Então nós temos o ainda aqui como advérbio de tempo. Opa! Isso aí é um adjunto adverbial de tempo, beleza? Por isso, já bati aqui na minha cabeça aqui, gente. Mas vamos lá, a alternativa A é a correta, tá legal? Show de bola. Alternativa B, o popularíssimo ator. Nós temos então popularíssimo adjetivo, adjunto nominal de ator, né? Trazia um esclarecimento. É um artigo que funciona sintaticamente como adjunto nominal de esclarecimento. Dissemos que a gente vai ver nas nossas próximas aulas que o que, neste contexto aqui, ele é uma conjunção integrante e inicia uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A gente vai ver mais à frente isso aí, tá certo? E a conjunção integrante não tem função sintática. Olha à frente. Na verdade, várias, se lembrarmos, conversa, charutinho,
Mr. Richard Morris e os tantos outros e tantos personagens, tantos outros personagens. Olha só, personagens é um núcleo, outros, pronome definido com valor de adjunto de nominal, que é a sua função sintática, e tantos, outro pronome indefinido, e ele tem valor de adjunto de nominal. Então, a gente já teve certeza que ainda é advérbio, tem a mesma função sintática que é adjunto adverbial, né, de só, ok? Que também é um advérbio, naturalmente vai ter a função de adjunto adverbial. Olha só, a expressão ou seja foi empregada para introduzir uma retificação. Meus amigos, a gente então sabe, a gente viu, a gente começou a entrar agora nas questões de expressão denotativa, aí nós temos a de inclusão, de exclusão, lembra disso? De explicação e tantos outros. Palavra expletiva, belezinha. Então, o que importa aqui é o seguinte, a questão afirmou que o ou seja inicia uma retificação. Eu vou colocar aqui uma frase para essa retificação. Fulano correu, isto é, voou. Quando a gente coloca o isto é uma estrutura de correção, que também pode ser explicação. O que a banca está querendo nos induzir aqui é para pensar, esse ou seja, ele explicou ou retificou? Ele corrigiu a informação anterior. Cuidado com o ratificar e o retificar. O que vem a ser ratificar? É a confirmação e explicação de alguma coisa. Retificar é a correção do que foi dito anteriormente. Tá legal? Beleza, então a gente vai ao contexto para perceber. Esse ou seja, ele está retificando, quer dizer, corrigindo, ou está ratificando, explicando, confirmando? Acompanha comigo. Então nós temos a expressão ou seja aqui, mas sempre que a gente fala é o seguinte, se a gente vai pegar uma expressão aqui, é bom que a gente tenha uma noção do contexto. Então normalmente eu falo, olha, é interessante pegar todo o período, mas num contexto desse é sempre legal você pegar pelo menos um período anterior, tá bom? Para ter uma noção melhor. Aí você não precisa ler todo o texto. A gente poderia começar daqui ou daqui, vou começar daqui, ó. Mas dessa nova entidade só vai circunscrever a variedade que se aproxima do que hoje chamaríamos crônica. E como, na verdade, a palavra folhetim designa muitas coisas e efetivamente nasceu na França, há que ir ver o que o termo recobre lá na matriz. De início, ou seja, começos do século XIX, olha só, de início, no começo do século XIX. Então, o fato de ser começo do século XIX não deixa de ser início, porque houve uma confirmação, uma explicação, e não uma retificação, uma correção do que foi dito anteriormente. A afirmação está errada por conta disso, não há retificação. Questão 51, a gente tem outro texto, e ele pega lá o ou melhor, né? Ou melhor, que pode ser uma estrutura explicativa, tá ok? Beleza, o emprego da expressão grifada acima assinala o quê? Então a gente tem a expressão denotativa ou melhor. A gente vai voltar e vai buscar essa informação aqui. Para isso é interessante a gente ler essa estrutura. Olha só. Gilda de Mello e Souza dizia que o Brasil é muito bom nas novelas. Para ter público, a novela precisa dispor de personagens de todas as classes sociais, explicava ela, o que exige uma trama complexa. Acrescento, a mobilidade social é decisiva nas novelas e se dá sobretudo pelo amor entre ricos e pobres. Provavelmente, as novelas exibam casos de ascensão social pelo amor, genuíno ou fingido, em proporção maior que a vida real. Mas a novela não é um retrato do Brasil, ou melhor, é sim, mas como aqueles retratos antigos do avô e da avó. Veja só, mas a novela não é um retrato do Brasil. Ou melhor, é sim. Ele havia então falado que não era e agora ele faz uma retificação, mostrando que é sim. Concorda comigo? Beleza. Ele vai até inclusive ampliar. Ele fala assim, é sim. Eu tinha falado que não é não, mas é sim. Mas como aqueles retratos antigos, aí houve uma restrição, né? Marcando essa restrição, que é essa informação iniciada pelo Mas aqui. Ok. A gente vai lá observar agora. O emprego da expressão grifada acima assinala o quê? Uma contradição involuntária. Veja só que o ou melhor, ele retifica a informação anterior e ela é voluntária. Ele quis colocar essa estrutura. Essa contradição não é uma contradição. Na realidade, houve uma retificação. Então fica fora, né?
Uma repetição para realçar a ideia, a repetição, no caso aqui a gente poderia entender que haveria uma explicação por meio de outras palavras para realçar a ideia anterior. Na realidade não houve uma explicação. Houve sim uma retificação do que havia sido dito. A alternativa C é a correta. Não cabe conclusão, veremos isso na próxima aula. Não cabe condição, veremos isso daqui a 2 aulas. Tá legal? Belezinha? A gente vai à frente para a questão 52. Olha só. As estradas, basicamente construídas no estado de São Paulo, viviam em constantes dificuldades financeiras, com exceção das ferrovias cafeeiras. Então nós temos aqui um comentário à parte do autor. Beleza? Ok, o elemento, de certa forma, tem um teor explicativo. Considera as afirmativas a respeito do emprego de sinais de pontuação. Temos travessões aqui, né? Os travessões podem ser substituídos por vírgulas? Falamos que sim. Então pode sim trocar numa boa. Número 2. O segmento assinalado pelos travessões pode vir isolado também por parênteses? Opa, tranquilo, foi o que nós comentamos anteriormente, né? Show de bola. Número 3. Após a expressão dificuldades financeiras, que aqui está, dificuldades financeiras, podem ser colocados 2 pontos substituindo a vírgula, sem interrupção do sentido lógico da frase. Meus amigos, com exceção das ferrovias cafeeiras, a gente tem aqui essa estrutura de com exceção das ferrovias, um adjunto adverbial, precedido de vírgula, que não é obrigatório essa vírgula aí, não é? Beleza. Aí ele pede para colocar 2 pontos. Para nós temos aqui os 2 pontos iniciando essa estrutura, ela passaria a ter um teor explicativo, coisa que não cabe aqui, correto? Há uma ideia de exceção. Nós temos um adjunto adverbial aqui. Por isso, o número 3 está errado. Somente a afirmação 1 e 2, letra C, é a correta. Belezinha? Ok, à frente. Questão 53, de novo, trabalho com ou seja. Busquei longe, né? 2007, mas é bom a gente praticar. A expressão grifada acima pode ser corretamente substituída sem alteração do sentido original por. E aí a gente vai notar o seguinte, o ou seja, meus amigos, é uma expressão denotativa de explicação e naturalmente vai trocar pelo isto é. Beleza? O restante aqui não vai traduzir esse valor, né, da ideia de explicação. Por isso, gabarito alternativa é. Meus amigos, a gente finaliza então essa nossa primeira parte, né? A parte então dos exercícios em relação à sintaxe da oração. Todos com foco na banca Fundação Carlos Chagas. Tá legal? Nosso próximo encontro já é com o período composto por coordenação e eu aguardo você lá. Vamos verificar se o pessoal do estúdio está atento? Vamos lá, moçada. Tudo de bom para vocês. Até mais.